A graça e a paz do Senhor a todos aqueles que me ouvem. Tenha um dia abençoado, tenha um dia de alegria, um dia de vitória, um dia de fé, em nome de Yeshua. Hoje eu quero trazer à sua memória 3 personagens bíblicos de 3 exemplos bons que trouxeram resultados para pessoas. Tem vários exemplos, mas eu quero chamar a sua atenção sobre os 3 com que eu tive contato nos últimos dias. Mas vamos orar? Pai querido, antes de falar sobre esses personagens bíblicos, na verdade citá-los, eu quero pedir a Ti que a palavra seja dada de tal forma que quem ouça possa ser impactado com o exemplo dos teus filhos, com aquilo que tu fizeste na vida deles, com o trabalho que fizeste através deles. Ah, meu Pai, que nós também venhamos ser exemplos assim. Gente que abençoa o outro, gente que faz transformar a vida do outro, a condição do outro. Que a nossa presença na vida das pessoas seja a presença do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, nós oramos assim. Amém. Então vamos aos exemplos. Entre tantos os outros que há na Bíblia, eu quero citar para você o exemplo de Jacó, de quem falamos nesta semana. E eu vou ler para isso no livro de Gênesis, capítulo 30, o verso 27. Gênesis 30, 27. Qual o propósito? Citar 3 personagens bíblicos cuja presença deles na vida de pessoas fizeram tremenda diferença. Então vamos lá. Com relação a Jacó, ele então, quando ele propõe a Labão, ele pede a Labão para deixá-lo ir e voltar para a terra de seus pais, o Labão diz para ele o seguinte: se agora tem achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Depois da convivência com Jacó, durante a convivência com Jacó, Labão diz que ele experimentou algo que ele nunca tinha tido antes. Ele disse: eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Labão tinha consciência de que toda a prosperidade que ele teve, a paz na família, a alegria na família, o aumento extravagante do seu gado, isso tudo era por causa da presença de Jacó na sua casa. Abençoarei os que te abençoarem. O Eterno disse isso a Abraão, disse isso a Jacó. Então, a presença de Jacó na vida, na casa de Labão, mudou a situação. Mudou. Era impressionante. Vamos para outro personagem. E agora o filho de Jacó, um deles, José. Você conhece muito bem a história de José, uma história bem falada em filmes, bem pregada na igreja.
José então foi vendido pelos irmãos para o Egito. E aí vamos ler em Gênesis 39, e diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então você conhece a história, sabe que passou lá aquela caravana de ismaelitas no lugar onde José estava preso numa cova lá pelos irmãos. E eles vendo os ismaelitas, então eles tiveram a ideia de vender. A ideia foi de Judá, o irmão dele. E venderam então José para o Egito e contaram a história lá para o pai de que ele morreu. Levaram a túnica dele, né, suja de sangue, para dar a entender que ele foi esmagado por um bicho. Então José vai parar na casa do Potifar. E ele era eunuco de Faraó. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José, pelo amor que ele tinha ao pai, respeito, obediência ao seu pai, pelo temor que tinha ao Senhor Altíssimo, pelo respeito que tinha para com o Senhor, pela sua fidelidade ao Senhor, ele foi abençoado. Jacó amava o seu filho mais do que os outros. E isso representou bênção. Jacó abençoou sua filha assim. Então, seja onde for que José fosse, ele estaria levando a bênção, ele era a bênção, ele era o abençoado. E ele vai parar então na casa do Potifar. Vou ler de novo o versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Presta atenção, a história se repetindo. O que aconteceu lá com Labão está acontecendo com Potifar por causa da presença de um crente. Vou ler de novo o verso 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E era a casa do egípcio, não era a casa de um temente ao Senhor, de um adorador do Senhor, não. Era um homem que servia a Deus pagão. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo do Potifar. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Tudo estava entregue a José, porque como ele era abençoado, havia uma confiança nele. O Potifar foi convencido a confiar nele. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E o restante do versículo vai falar da formosura do José, o que aí
causou algum transtorno, mas não vamos falar sobre isso. Mas até aqui, tudo que Faraó tinha foi abençoado por causa da presença de José, porque José era um vaso no qual continha o Altíssimo. Aquele que tudo pode, que tudo sabe, estava em José. A palavra diz claramente, e o Senhor estava com ele. Terceiro exemplo, vamos agora, ainda falando de José, ele colocou o nome do seu segundo filho de Efraim, dizendo que deu esse nome, o nome Efraim significa que o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha que coisa linda! E pelo reconhecimento ele coloca esse nome no filho, Efraim. O Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Esse nosso Pai é inexplicável. Não tem como explicar Deus realmente. Lá em Miqueias, ele diz que a luz daquele que serve a ele brilhará até nas trevas, ou seja, ele contraria circunstâncias por amor daquele que ele ama. Então, onde estiver aquele que é fiel ao Senhor, a coisa muda, o lugar muda, as pessoas mudam, as coisas acontecem, as coisas boas acontecem ali. Por quê? Porque onde o Senhor está, é impossível que não haja transformação. Então, das trevas faz luz e do lugar estéril se torna uma terra produtiva, ou pessoas se tornam produtivas. E vamos agora para o nosso terceiro exemplo, Daniel. Você conhece bem a história dele. Capítulo 6, o verso 16. Verso 16. Vamos lá. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Você sabe que Daniel era tão fiel que ele não caía em nenhuma lei, ele não contrariava as leis nem do Senhor e nem a lei lá da terra do Império Babilônico. Aqui, na verdade, o império era Medo-Persa. E ele, então, foi invejado por muitos políticos que criaram a lei de acordo com o comportamento dele, para que ele caísse em alguma coisa que ele já fazia, que fosse hábito dele. Só que aquilo que eles achavam que o rei fosse condenar, que era, a partir daquele momento, nenhum homem poderia pedir alguma coisa a Deus algum, só podia pedir ao rei. Então eles criam isso para criar uma situação de infidelidade a Daniel, para ter motivo para condená-lo. E tudo por inveja, nós sabemos. Né? Só que aquilo que eles pensavam que era assim uma coisa que o rei ia condenar, e eles põem esse papel e o rei vai e gosta do negócio e assina sem associar a questão do Daniel. Mas nisso que eles queriam expor Daniel, condenar Daniel, o rei já sabia que era assim que Daniel fazia. Não era escondido, não era segredo. Olha o que o rei fala. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. Aí você sabe que o rei ordenou contra a vontade
porque palavra de rei não volta atrás e ele já tinha assinado. Então ele fez isso, mandou lançar Daniel na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A quem tu continuamente serves, ou seja, não era segredo, o rei sabia. Ele sabia que Daniel servia constantemente, seja lá nas 3 vezes que orava na sua casa, seja no seu trabalho, o dia inteiro, a noite inteira, Daniel constantemente servia ao Altíssimo. A partir do que o Dario viu na vida de Daniel, ele falou: o teu Deus, ele vai te guardar. Esse Deus a quem você continuamente serve, ele vai te guardar. Ou seja, o rei estava entendendo o Altíssimo pelo comportamento do Daniel. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. O rei não queria dormir, o rei não queria consolo, o rei não queria alegria. Música para me alegrar, não quero. O rei não queria ser consolado, porque o motivo era grande demais. Daniel era importante demais para ele ir dormir naquela noite, para ele se alegrar naquela noite, quando o servo dele estava lá correndo o risco de ser comido por leões. Ele se recusou. Eu vou comer enquanto ele está lá, correndo o risco de ser comido? Não vou. O dia é triste, a noite é triste para mim. Eu vou mudar hoje, eu não vou fazer, eu não tenho vontade de fazer, eu não tenho vontade de dormir, eu não tenho vontade de me alegrar, eu não tenho vontade de ser consolado, eu não quero ninguém perto de mim, me deixa só. Eu vou curtir a minha tristeza aqui sozinha, experimentando cada minuto dessa tristeza, dessa dor. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Tá, já li isso aí. Verso 19. E pela manhã cedo se levantou. Ele estava sentado. Em determinado momento ele se sentou. Aí de manhã cedo ele se levantou e com pressa foi à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Porque embora ele tivesse falado: Daniel, o teu Deus vai te livrar, ele não tinha tanta convicção. E vai que não seja da vontade de Deus livrar. Passou isso pela cabeça dele. E aí ele chama com a voz triste. E ele fala, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha ele repetindo, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Até aqui. O rei Medo-Persa, o rei do grande império, o rei que tinha Deus pagão, ao conviver com o seu servo, com o seu amigo, com aquele que lhe servia tremendamente no trabalho, que lhe orientava no governo, aquele que era seu braço direito,
aquele que ele tentava colocá-lo como segundo homem no governo. Por causa da presença desse, que tinha como conteúdo o Pai Altíssimo. Por causa desse, o rei pagão diz: o teu Deus é Deus vivo. O teu Deus te guardará. O rei passou a ter fé. O rei passou a ver, não, o Deus a que ele serve, ele não vai deixar esse homem. Não, não vai deixar. Porque nem eu deixaria. Ele não vai deixar. Se eu pudesse, eu agora sou obrigado a colocar na cova dos leões, selar a porta, mas se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria por ele. E tentou fazer durante o dia todo. Aí, por fim, não conseguiu, mandou colocar na cova dos leões. O que as pessoas podem dizer do Altíssimo depois de terem convívio conosco? Qual a impressão que fica? Qual é a fé, qual é a crença que fica? Qual é o resultado da nossa presença na vida dos outros? Eu quero que você pense isso, porque eu tenho pensado nisso. Isso é uma boa meditação para nós. Que marcas eu tenho deixado? O que as pessoas podem dizer sobre o eterno depois de passarem por mim? Ou depois que eu passo por elas? Qual é o resultado que fica? Qual é a marca que fica na vida das pessoas? Qual é a crença que elas passam a ter? O que elas podem dizer sobre o eterno? Que ele realmente age, que ele é vivo, que ele é diferente do Deus pagão, que fica lá aquela imagem parada. Ou eles podem dizer, não, ele vê, ele age, ele salva, ele está atento, ele cuida. Esta é a impressão. Ele faz prosperar, ele faz tudo crescer quando essa pessoa está presente, tudo muda, as pessoas mudam. Há alegria, há uma confiança, há uma segurança, o gado aumenta, há mais leite, há mais pasto, há mais cabras, há mais ovelhas, há mais carneiros, há mais boi, há mais jumento, há mais cavalo. Qual é a impressão? Qual o resultado da nossa presença na vida do outro? Qual o resultado? O que podem falar sobre o Altíssimo depois que nós saímos de lá? Ou enquanto estamos presentes? Qual o resultado que a nossa presença causa? E devo repetir que não é por causa da nossa presença, mas é porque a nossa presença precisa ser sinônimo da presença do Altíssimo. Ele precisa estar onde nós estamos. Porque aí ele faz a diferença que precisa ser feita. E as pessoas vão glorificá-lo, porque as obras que ele fez através de nós, elas foram vistas e deram luz a todos que estavam na casa. Trouxe bens para todos que estavam na casa. Oh, meu Pai, que eu seja uma pessoa assim, que busque, através da minha presença,
o louvor a Ti saindo da boca das pessoas. Elas reconhecendo que Tu realmente ages, que Tu realmente atende, que Tu realmente cuida, que Tu realmente faz abundar, que Tu realmente transforma a treva em luz, que Tu realmente faz com que o lugar de angústia seja lugar de prosperidade, lugar de vida. Que seja assim, Pai. Que nós sejamos, Pai, fiéis a Ti, confiantes em Ti, para que a Tua presença em nós traga significativos resultados nas vidas de quem passa por nós. E que elas possam dizer que Tu és vivo. Que a fé delas seja direcionada a Ti, ao Teu amor, à Tua graça. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno faça prosperar as pessoas por quem você passa, por quem eu passo. O Eterno faça transformar o lugar por onde você passa, a situação por onde você passa, por onde eu passo. E que as pessoas que convivem conosco possam dizer que aquele Deus a quem servimos constantemente, Ele vai nos guardar. E vai guardá-las também. E que Ele é vivo e Ele está atento aos seus. Que o nosso comportamento seja exemplo para os outros. Eu abençoo assim, em nome de Yeshua, cada um que confia nele. Amém. Até o próximo áudio.